E aí, moçada? Vocês estão animados? Deixa eu falar pra vocês. Vocês já até o momento já receberam muito conteúdo. Vocês estão... Tá valendo a pena? Hã? Pra escrever o quê? Academia de Vendas. Quem pegou, pegou. Deixa eu falar para vocês, meus queridos. Agora vocês vão receber uma palestra que é Deixe de ser um potencial. Você acredita que você alcançou 100% do seu potencial? Você acredita nisso? Você já pensou você passar sua vida inteira, morrer sendo um grande potencial? Só isso. Tinha um grande potencial, mas não chegou lá. Essa pessoa que eu vou convidar agora, eu conheço ela há 13 anos, 12 anos e pouco, quase 13 anos. E quando ela chegou na MyBroker, ela nem potencial parecia ter. Nem potencial parecia ter. Eu tinha um sócio no começo da MyBroker, ele não faz mais parte da MyBroker. Ele era louco para mandar ela embora. Várias vezes ele falou, cara, vamos demitir ela. Vamos demitir, vamos demitir. E eu falava, não, eu enxergo um potencial nela. Graças a Deus, eu enxerguei esse potencial nela. Porque de lá para cá ela se tornou uma grande corretora, uma corretora de muito sucesso, uma fechadora exímia. Ela é violenta no fechamento. Na hora que senta na mesa, é muito difícil não comprar. Sabe fechar negócio. Depois se tornou um excelente gerente, conquistou o cargo de diretoria e depois ela se tornou sócia. E como sócia, ela representou 1,6 bilhões em vendas da equipe dela. Não é qualquer pessoa, mas era uma pessoa que deixou de ser um potencial. E é sobre isso que você vai ouvir hoje. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas Mariana Vilela. Minha querida, gravidíssima. Faltava só ligar o microfone para ouvir. Bom dia, gente! Gente, vocês gravaram o Ronaldo me elogiando assim? Porque ele não é um cara de muitos elogios. Espero que vocês tenham gravado. Tem que levantar um pouco? Tá melhor? Espero que vocês tenham gravado, depois vocês me mandam, tá? Já falei para o Ronaldo isso algumas vezes, mas ele não é um cara que elogia muito. Teve até uma vez que eu estava brincando com ele, falei, não, mandei uma coisa que ele pediu, eu falei, olha, eu sou boa demais, eu sei que você quis dizer isso, né? Mas enfim, que prazer estar aqui novamente. Essa, eu acho que já é a 10ª palestra, Academia de Vendas que eu palestro aqui, não aqui em Balneário, né? E é sempre uma honra. Vou me apresentar aqui para vocês, aqui. Meu nome é Mariana Herbert, eu sou casada, sou mãe do Levi e da Olivia. Estou aqui de 7 meses, inclusive é a 2ª vez que eu palestro grávida. Mas deixa eu contar, não é a última, tá? O ano que vem eu vou estar grávida de novo, depois grávida de novo, depois grávida de novo. Então, vocês vão me ver muito barriguda aqui. Tenho 12 anos de mercado, 12 anos e meio. E foi aquilo que o Ronaldo contou, ele só esqueceu uma parte. Eu, como corretora, realmente, assim, para enxergar um potencial em mim era muito difícil, mas ele enxergou e eu agradeço ao Senhor por isso, que ele foi a grande ferramenta de transformação. Fui uma excelente corretora. Depois eu virei gerente, aí eu fui uma péssima gerente. Depois, fui uma boa gerente. E aí, como diretora, fui uma boa gerente, ganhei troféus e tal, conquistei o cargo da diretoria.
E desde então, a minha vida transformou. Diferente da venda, a liderança foi algo que eu tive que realmente estudar para ser uma boa líder. Sou sócia de 7 agências da MyBroker e a gente representa na nossa agência, em 4 anos, 1,6 bi em vendas, né? São 65 milhões de comissões distribuídas. E eu sempre falo isso e vou continuar falando, enquanto eu não for conhecida. Por que eu estou falando isso? Para você entender por que você tem que me ouvir, para te dar uma carteirada mesmo, para você entender que é importante esse momento aqui comigo. E hoje eu vim falar sobre isso que o Ronaldo falou, mas eu quero contar uma historinha para vocês. Minha avó, ela tem, eu tive até que perguntar para minha mãe se eu poderia contar essa história. Minha avó, ela tem 6 filhos. Dos 6 filhos, minha avó de origem muito humilde, muito pobre, dos 6 filhos, 3 se tornaram muito ricos. 2 caminhavam meio capenga, né? Minha mãe é uma delas na época, quando eu era criança. E 1 nunca se tornou nada. E eu lembro que a minha avó falava muito para mim que esse meu tio específico, toda vez que ele passava, toda vez que ele falava alguma coisa, ele falava assim, ele é um grande potencial. Seu tio X é o maior potencial dessa família. E eu, muito nova, falava, uai, gente, mas ele é o único que pede R$10 para minha avó. Ele é um grande potencial. Como eu não entendia muito dessa palavra, eu falava, eu não quero ser isso. E a minha avó sempre falava, ele é o único que sabe sobre tecnologia antes de todo mundo. Na época, isso era uma coisa muito diferente, né? Ele é um grande potencial. E ela nem sabia, mas foi ali que eu decidi que eu não queria ser um potencial. Só que eu nem sabia também. Anos depois, eu me tornei um grande potencial. E eu vou contar como. Sabe aquela pessoa, talvez vocês eram, ou talvez tinham um amigo de vocês assim, aquela pessoa que da 7ª série, 8ª série, que sentava no meio, no fundo, e tirava nota 8, 7, e tinha orgulho de falar assim, ó, nem estudei. Essa era eu. Nem estudei, tirei 7 ou 8. Tirei 6,5, 7, passava ali na média, um pouquinho acima da média. Um grande potencial. Na minha cabeça, se eu estudasse, era 10. Eu era um grande potencial. Então, eu me tornei essa pessoa. E quando eu me tornei essa pessoa, eu não reparei sobre isso. Eu fui analisar isso desde que eu virei líder. Porque quando você é líder, eu falo muito isso para meus gestores, você precisa enxergar o potencial na pessoa. Mas não é só isso. A pessoa tem que querer muito mais do que você. O potencial só não basta. Tem muitos líderes que contratam pelas habilidades. O que é isso, gente? Tem muitos líderes que contratam pelas habilidades que a pessoa possa ter, que tem a capacidade de ter. Mas se ela não quiser muito, não adianta. E ser um potencial é você achar que o seu esforço é como se fosse uma carta mágica, como se fosse uma carta na manga. Que assim, lembra de mim na 7ª série, 8ª série, tirando 7, 8? Na minha cabeça, o meu esforço era uma carta na manga, assim, o dia que eu colocar isso em prova, o dia que eu me esforçar, o 10 vem. O problema é que eu nunca testei. Poderia ser que vinha? Poderia, mas poderia ser que eu continuasse no 7 e no 8. Poderia ser que eu não era tão boa quanto eu achava. Eu achava que esse potencial, que esse esforço, era a minha carta na manga. E eu vou dar outro exemplo para vocês. Sabe aquela pessoa que é muito comunicativa e fala assim, eu seria um excelente vendedor? Talvez seria, mas será mesmo? Não sei. Às vezes vocês ficam assistindo a gente aqui e falam, cara, desse tema eu falaria muito melhor. Eu saberia me expressar muito melhor. E eu vou te contar, talvez você saberia. Mas a gente só sabe de verdade quando você chegar aqui e testar. O potencial, ele não mede nada. No mundo real, o que mede é o que você realiza, é o que você é. Ser um potencial jogador, o cara é um jogador? Não. Para mim, toda vez que eu ouço que alguém é potencial alguma coisa, eu só ouço que ele não é nada, que ele não é isso. Não, talvez ele não seja nada, mas aquilo ele não é. O potencial de uma pessoa... Quem é um potencial é aquele que tem capacidade para fazer, para criar, para construir algo, no entanto, não faz. Isso é o que está no dicionário. Mas deixa eu falar, como que eu sei, me diz, se ele tem essa capacidade para fazer, para criar, para construir, se ele não fez?
Quem tem o potencial de ser rico, mas não é rico, será que tem o potencial mesmo? Não sei. Eu preciso colocar esse potencial à prova, eu preciso testar isso. E por que as pessoas, então, não executam? Por que elas não tiram aquilo que elas acham que é a carta na manga, aquele esforço, e colocam à prova? Porque elas têm medo de colocar esse potencial à prova, assim como eu tinha. Vai que eu estudava e tirava o mesmo 7 de antes. Vai que eu colocasse todo o meu empenho e continuasse na média. Eu tinha medo de falhar. Eu tinha medo de não ser tão boa quanto a minha cabeça falava que eu era. E o problema de ter essa carta na manga, ela só serve para massagear seu ego. Sabe quando você vê seu gestor e você pensa assim, eu seria melhor que ele? Isso é só o potencial que você acha que você tem. Mas o potencial na vida real não vale nada. Eu preciso colocar isso à prova. O problema é que, com essa execução, quando eu coloco o meu potencial à prova, eu posso descobrir que eu não sou bom. E eu descobri mesmo. Mas aí eu tenho uma boa notícia para vocês. Bom é algo que você se torna. Você talvez está achando que você poderia ser bom. Coloca esse esforço, faz tudo que você pode, coloca tudo de si. E se você descobrir que você não é bom, dê graças a Deus por isso. Porque pelo menos você descobriu, antes você se iludia com a possibilidade de você ser bom. E bom é algo que você se torna. A não ser que você seja um ponto muito fora da curva, é muito difícil que você seja bom em algo que você nunca fez, que você nunca testou, que você nunca colocou na realidade. E aí eu quero contar para vocês que no fundo, mesmo não contando para o amiguinho, acham que vocês têm um potencial, assim como eu achava, a chance de vocês fracassarem é maior do que aquela pessoa que não tem potencial nenhum. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas eu imagino que sim. O Tom Brady, quem já ouviu falar dele, é um jogador de futebol americano. Para as mulheres, o ex-marido da Gisele Bündchen, né? Fica mais fácil. Eu o conheço assim, enfim. Ele é um jogador de futebol americano com o maior número de títulos da história. Ele é um cara assim que todo mundo se inspira. Existe filme sobre ele, documentário sobre ele. E para poder, quando ele estava na universidade, eles têm lá o que eles chamam de draft, que é uma peneira para poder escolher os jogadores das universidades. E eles escolhem normalmente em torno de 220 jogadores, 210, 220 jogadores. Ele foi o número 199 a ser escolhido. Durante muitos anos, depois que ele ganhou esses títulos, as pessoas fizeram muitas pesquisas para entender como que essa empresa multibilionária, que faz esse draft, que faz essa peneira, quase perdeu o jogador que mudou a história do futebol americano. E a resposta é, ele não tinha potencial. Quando você testava as habilidades dele, era igual a de todo mundo. Mas ele tinha o que o potencial não consegue medir. Ele tinha a fome, ele tinha a execução, a vontade de fazer acontecer. O físico dele não era melhor que de nenhum lá, não era diferente de nenhum lá. A capacidade dele de correr também não. O domínio dele de bola também não. Então isso, eles não conseguiram medir, eles só mediam o potencial. E por ele não ser o potencial, eu imagino, e é claro que eu já vi alguns documentários, mas eu só imagino mesmo, que ele falou, cara, eu preciso ser alguém. Eu não tenho nem o potencial para massagear meu ego. E às vezes você usa essas habilidades que você pode ser que tenha, que você pode ser que você seja bom, para poder massagear seu ego, mas não se torna ninguém. E aí a gente vai falar do que eles chamam de mal do século, né? Que é a questão da ansiedade. Eu vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam, mas vocês conseguem viver uma vida inteira sem ansiedade. Por mais que hoje se fale muito nisso, não é comum, não pode ser normal. E aqui eu não estou falando de estar ansioso para uma viagem. A ansiedade, quando a gente acrescenta esse idade, né, ela é um sofrimento. Ninguém sofre com vontade de viajar.
Então, ela é aquele sentimento ruim. E a maior parte da sua ansiedade hoje é porque as suas atitudes de hoje não condiz com quem você quer ser, com quem você programou para ser. Vou dar um exemplo. Vamos supor que em 5 anos, quem aqui em 5 anos tem algum planejamento, não sei, morar em uma casa em condomínio fechado? Quem aqui tem um planejamento que em 5 anos vai ter o carro dos sonhos? Ou às vezes menos. Se você está sofrendo de ansiedade, é porque as atitudes que você tem hoje não condizem com o que você planejou. É porque você quer ser rico daqui a 5 anos, mas numa quarta-feira você acorda às 9h30. É porque daqui 2 anos você quer ter o carro dos seus sonhos, mas chega 4 horas da tarde, você já quer ir embora da empresa. É porque um cliente te fala um não e você já desiste ali mesmo. Só existe ansiedade para quem a execução do hoje não condiz com o que ele quer para o amanhã. E aí, eu vou falar sobre excelência. Porque o cara que se torna excelente é aquele que aceitou continuar se esforçando, vendo pouco progresso. Qual que é o problema da nossa geração, e eu me incluo nisso? A gente quer ver o progresso de agora. A gente quer ver o pódio amanhã. A gente quer trabalhar essa semana inteira e semana que vem já está no pódio, um balão, aquela loucura. Isso não vai acontecer. E se acontecer, é um golpe de sorte. Você ainda não é tão bom assim, não. Você concorda comigo que se um corretor ele entra e faz 10 vendas, ele não é um bom corretor? Ele só teve um grande resultado? Vocês têm que procurarem ser excelentes corretores. Para isso, você tem que aceitar que o progresso, ele não vem com pódio imediato. E se ele vier, é um golpe de sorte, você não pode se envaidecer. O progresso, ele vem com aquelas mudanças pequenas, todos os dias, que talvez não vão te preencher. Mas para isso, você precisa testar a constância. O vencedor é somente o perdedor que tentou mais uma vez. E aí, se você hoje se tornar a média que persistiu, você já está acima da média. Porque o vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. E hoje, você não é tudo que você planejou ser. E você sabe disso. Se você não mudar agora, quando vai ser? Porque tem que ter uma data. Tem que ter. Esses dias uma amiga minha ligou, espero que ela não veja essa palestra, mas não vou falar o nome dela, mas ela me ligou e falou assim, olha, ela quer muito casar, e eu sou conselheira amorosa, viu gente? Eu adoro dar conselho de amor. Apesar de que eu não sou muito motivadora, mas enfim. Ela quer muito casar e o namorado dela falou que não quer casar agora porque está sem grana. E ela já tem mais de 30 anos, namora há 4, 5 anos. E eu falei, não, pode ser que o motivo dele seja real, até faz sentido, né? Uma pessoa assim que não tem dinheiro nenhum é complicado, apesar de que não é o caso dele. Mas aí eu te pergunto, amiga, quando ele vai ter? Ele te deu a data? Ou mais do que isso, quanto que ele precisa ter? Ele precisa ter na conta, sei lá, 5, 10, 20, 100? Tem que ter uma data, tem que ter um número. Porque senão não vai acontecer. Para você decidir ser alguém, tem que ter uma data. Fala, olha, não, realmente hoje eu não me dedico. Mas daqui 1 ano, eu vou colocar tudo de mim. Porque se não tiver uma data, eu vou ser para sempre um potencial. E o potencial nada mais é do que um fracassado que se iludiu a vida inteira, massageando o ego dele, de que ele poderia ser alguém. Coloquem data para vocês serem algo. Opa, passei. Não é aceitável mais que vocês sejam perdedores e fracassados. Não é aceitável mais que vocês continuem na vida que vocês estão tendo hoje. A família de vocês espera mais. A esposa de vocês está esperando mais. O marido de vocês, os filhos de vocês esperam mais. As pessoas que vocês amam, elas querem que você pare de iludir com o potencial que você pode ou não ter.
E o que te impede hoje? O que te impede hoje é o medo de fracassar na frente deles. É o medo de colocar tudo de si e descobrir que você não é bom. Mas deixa eu te contar novamente. Bom é algo que você se torna. Vocês têm que parar nesse minuto. Não desperdicem mais nenhum minuto, dando só 50% do que você tem para aquilo que pode transformar a vida de vocês, assim como transformou a minha. Transformar a família de vocês, assim como transformar a minha família. Meu filho está lá em cima, meu marido está lá em cima. E a história que meu filho vai contar vai ser muito diferente da minha. Porque um dia eu decidi. E aqui, eu orei muito antes de vir para cá. Eu sempre, antes de uma palestra, eu oro de joelho, peço ao Senhor que abra o ouvido de vocês e que coloque na minha boca palavras de transformação. Aqui o que eu estou fazendo é chamando vocês para ação. Para de deixar o seu ego ser massageado com o potencial que você pode ter. Porque isso não vale nada na vida real. Deixe de ser um potencial. Decida ser. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Que maravilha estar aqui. Aninha, não passei do tempo. Eu amo isso daqui, viu, gente? Obrigada, espero que vocês estejam gostando. A gente ama você, mamá. Oh, meu Deus do céu. Posso contar aquela história? Ai, conta, gente. Dá licença, eu vou contar a história. Gente. Aliás, essa música que você entra e sai é maravilhosa. Ronaldo te mostrou? Não? Do quê? Essa música. Você pediu? Não, eu pedi. Você pediu? Essa música é maravilhosa. A letra dela é excelente, galera. A letra dela é demais, é demais. A letra dela é excelente. Eu tava na primeira Academia de na Vendas. primeira academia com o Ronaldo. Eu cheguei de carro e aí ele me recebeu. Eu falei, Ronaldo, olha esse som, man. Esse som é pra mudar vidas. Isso aqui é diferente, cara. Isso aqui é... O Eminem, quando escreveu isso aqui... Chama pra agir. Chama pra agir, cara. Então dá uma olhada aí, baixa no Shazam, escuta essa música, depois pega a letra. Também se precisar também. Se não quiser também tá liberado, tá, galera? Deixa eu contar Mas uma é história legal. pra vocês com o Jorginho. Pode? Um minutinho. Ana, não atrasei, mas um minutinho. Quer vir aqui, meu filho? Não, tem mais 2 segundos. É o seguinte. Isso é um herdeiro de verdade, galera. Que calor, minha Nossa. mãe. Dá oi pro pessoal. Ai, que lindo. Eita. Olha que coisa gostosa. Gente, ele fala mais inglês, viu? Gringo, né? I'm so sorry. Meu, lembra que você é herdeiro e não sucessor, tá? Nada de trabalhar. Não, põe na conta da mamãe. Ela que vai trabalhar, tá, meu amor? Ô, Ronaldo, deixa eu só contar uma história rapidinho. Eu prometo, prometo. Conta. Gente, vocês sabem que o Fausto, ele é famoso, né? Nossa, mas é lindo demais. E é assim, é lindo, né? E assim, um dia, era aniversário do meu irmão, em janeiro, não, do meu marido, desculpa, em janeiro na Academia de Vendas. E eu ia almoçar lá em casa, no meio da Academia de Vendas, para poder comemorar o aniversário do meu marido. E aí o meu irmão pegou e falou assim, não, eu vou também. Minha irmã falou, eu vou também. Aí meu irmão falou assim, o Fausto pode ir? Gente, a Cris maravilhosa, que trabalha lá em casa para mim, tá até aqui também, tinha feito uma tortinha pra gente comer. Aí eu liguei, Cris do céu. Tá indo um cara muito famoso. Tá louco. Faz tudo que você pode ver aí, porque assim, tá indo ele, o Vitinho, o assessor, o pai do Vitinho, a assessora, tá indo todo mundo. Gente, como não tinha preparado, ela teve que fazer uma torta, que já estava pronta, um estrogonofe, um filé. Um carré de cordeiro ao molho manga. Foi misturando todos os pratos para receber esse homem maravilhoso na E minha foi uma casa. delícia, uma Ficou delícia. Esse é um mesmo. carinho, cara. Esse é o carinho que, de verdade... Eu entro de personagem, depois eu tiro o personagem, porque eu falo o amor que eu tenho para essa empresa, o amor que eu tenho por esses caras maravilhosos, essas pessoas que são assim, já é parte da minha família mesmo. Eu falei no começo, ontem, que eu fui o único que fez mais de 2 academias, porque até então nenhum tinha feito. Nenhum repetiu. Era só... Mas agora você é patrimônio A nosso. gente sempre teve humorista, mas eles nunca repetiam, a gente sempre trocava. Mas para ter um negócio diferente, para ter uma brincadeira nova, um cara que está no hype. Hype, para quem não sabe e que tem que saber, é o cara que está assim, hoje na crista da onda, surfando a onda. E eu fui, aos pouquinhos, estava com quantos mil seguidores? Acho que uns 300 mil seguidores quando eu comecei, né? Sim. Os 300 mil seguidores, que já é bastante, é difícil, todo mundo sabe quanto é difícil. Só para eu ter noção aqui,
Quantas pessoas têm 300 mil seguidores aqui? Pode levantar a mão lá em cima também, camarote. 300 mil seguidores, que já é difícil. 200 mil seguidores, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores. Não. Opa, gosto. Opa. Aí, que lindão. Porque às vezes... 40 mil. É muito difícil, cara, mas não é impossível. E aí, cara, só que você vai precisar de muitas pessoas no meio desse caminho. Vai precisar de muita gente para acontecer, fazer a coisa acontecer. E esses caras aqui, cara, foram os caras que abraçaram meu trampo, abraçaram minha ideia, abraçaram meu... de verdade, porque eu não tenho texto. Eu nunca tenho, não sei o que eu vou subir e vou falar no palco. Eu nunca sei. Não sei, eu nunca soube. Eu tenho 2 piadas, que é do aê, 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 que eu faço em todas, que é para ganhar vocês. Depois aí eu não tenho mais. Então eu tenho 3 minutos exatos de piada no palco, mas o resto é amor. Do jeito que esses caras têm, que eles botam o coração aqui. Então a gente vem pro palco para falar disso, de vida, de verdade, sabe? Maravilha, Ele é maravilha, demais. bom demais. Mas só aproveitar a Mari aqui, Que é maravilhosa. maravilhosa. E ela tá grávida, com um filhote lindo, lindo. Olha o olho desse menino, não vai pagar boleto mesmo não. Vai pagar, não vai pagar o boleto. Eu queria te perguntar, aproveitando aqui, a gente ontem teve um talk, eu queria, eu conheço a sua trajetória, eu queria aproveitar, você tinha acabado de ser mãe, já falou, eu quero ter outro, o objetivo é ter outro, mas mesmo assim continua com a produtividade, continua sendo excelente gestora, uma diretora incrível, tem admiração. Me fala qual que é o desafio e como que você lida com esse desafio. O desafio é vender uma creche daqui a pouco, né, meu? É brincadeira, meu. Na verdade, eu sou muito abençoada, né, por estar na MyBroker mesmo, né? A liderança, ela não é para qualquer um e eu entendo o porquê que a maioria das mulheres escolhem não estar na liderança. Porque eu, como corretora, se acontece alguma coisa com meu filho, eu tenho o direito de não ir. Mas eu, como líder, eu preciso pensar no meu liderado que está lá. Então, eu entendo as mulheres que não escolheram. Mas na MyBroker, assim, quem escolhe ter, assim como eu escolhi, vai, né? tem muito sucesso. E o Senhor me abençoou demais. Eu tenho um marido incrível. Lindo, eu tenho, lindo, um lindo. gato, Australiano. inclusive, australiano. Ah, eu adoro australiano, cara. E eu tenho um time incrível. Eu tenho os meus sócios para me apoiar. Então, para mim, nunca foi uma dificuldade. Tanto que eu quero ter 5, né, Ronaldo? Se eu achasse que era difícil, ia ter só 2 mesmo. Mas eu quero ter 5. Quer ter 5? 5. Tem que vender apartamento pra caramba, Ou benzinha. 6, Tem né, que- amor? Tem que vender apartamento pra caramba pra construir uma casa com 6 suítes. Você tá de brincadeira. Que lindo, hein, cara? Obrigado por querido. isso, viu, cara? Obrigado por estar aqui. Valeu com vocês. demais, obrigado, De verdade. obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, Mari. obrigada. Mariana Vilela, senhoras e Tchau. senhores. Você vai chamar comigo?